Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? É um momento aí de recesso e nós retomamos aí as nossas atividades normais e mais uma aula de vocês aí do conteúdo de ciências do 9º ano, né? O modelo atômico de Dalton e as fórmulas químicas. A gente já viu algumas características, as teorias de Dalton sobre o modelo de esferas e agora a gente vai aplicar esse modelo de esferas na formulação dessas fórmulas químicas e, obviamente, também o processo de reações químicas e depois balanceamentos. Em um outro vídeo a gente vai ver isso aí. E na aula de hoje, especificamente no livro, na página 69 de vocês, esse modelo atômico de Dalton e as fórmulas químicas. O que nós vimos então até agora? Tá? Nós vimos que o átomo representado pelo modelo de Dalton seria aquele modelo de esfera maciça e indivisível. Esse modelo a gente vai desconstruir ele mais à frente com os outros modelos atômicos, mas a gente está aproveitando e até hoje é utilizado para representação de fórmulas químicas aqui, ou também chamados de agregados atômicos. Tá? Observe aqui nesse modelo, para apresentar os agregados de substância do gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio, o gás carbônico, formado por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, e os agregados para representação da molécula de água. Lembrando que isso aqui está fora de proporções, isso aqui é só uma representação, um modelo. Então, 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Quais as proporções que ele diz aqui? No caso aqui do gás oxigênio, ele é constituído por 2 átomos de oxigênio. O dióxido de carbono, a proporção é 1:2, 1 átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio. E a molécula de água, a proporção é 2:1. Na leitura aqui, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, sempre seguindo a leitura que está aqui representada. Então, dessa forma, a gente pode construir a fórmula química, lembrando que cada elemento químico é representado na tabela periódica por uma letra, ou duas letras ali, a primeira sempre maiúscula e a segunda em diante minúscula, né? Aqui nós não temos temos elementos somente representados com uma letra só. Então, o símbolo do elemento químico oxigênio é O, tá? Nesse caso aí nós temos 2 átomos de oxigênio, a gente representa a sua fórmula química como O2. Esse 2 aqui significa que tem 2 átomos de oxigênio, ele fica no pé à direita. No caso da molécula de água, o que nós temos aqui é H2O. Então, H2 representando 2, o número 1 não aparece para o O, entendeu? Porque é só 1 mesmo. Se fosse 2 ou mais, se fosse 2 seria água oxigenada, né? H2O2. Mas nesse caso, a molécula de água, ela é representada por essa fórmula química aqui. O dióxido de carbono, que é o CO2, 1 átomo de carbono, certo? E 2 átomos de oxigênio, representando um númerozinho aqui embaixo. Então, a gente pode verificar essas fórmulas aqui neste quadro, onde é que você tem a representação. O dióxido de enxofre, que é representado por 1 átomo de oxigênio, um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Esse agregado aqui, certo? Se você fosse representar ele nas bolinhas, nas esferas de Dalton, você teria que colocar 2 esferas representando o oxigênio e uma esfera representando o enxofre. É claro que elas existem em proporções de tamanho diferentes, só para diferenciar um pouco mais com relação às massas, que são diferentes. Elementos metálicos, eles são representados, agregados metálicos, é representado somente pelo seu símbolo principal, esse símbolo do ferro, Fe, tá? Então, é somente ele. Agregados atômicos constituídos por átomos de ferro, como os dos metais, o símbolo do elemento coincide com sua fórmula. Então, não precisa colocar 2, 3, a não ser que seja uma fórmula com outros elementos químicos. E a gente vai ver que são substâncias compostas. Mas substâncias simples de metálicos são representados pelo seu próprio símbolo apenas, tá? O metano é um tipo de substância agregado atômico constituído de 2 átomos diferentes, parecido aqui com o dióxido de enxofre. Então, é 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio.
O nitrogênio é um gás, né, é uma substância gasosa, representado por 2 átomos de nitrogênio ligados ali, agregados ali. Então, existe uma diferença entre substância simples e substância composta. Elementos metálicos como ouro, prata, mercúrio, ferro e zinco são substâncias simples e suas fórmulas são representadas pelos mesmos símbolos que eles têm na tabela periódica. Ouro, prata, mercúrio, ferro, zinco. Não há uma questão de numeração para a representação deles. Existe somente eles, somente aquele elemento, por exemplo. É claro que na natureza eles estão associados a outros elementos, mas quando você purifica eles só tem ouro, ou só tem prata, ou só tem mercúrio, só ferro, então eles são representados por símbolos simples assim. Já quando você tem um grupo de substâncias simples que também os gases, como o nitrogênio, o gás nitrogênio é formado por uma molécula de 2 átomos de nitrogênio. O oxigênio, a gente viu anteriormente, 2 átomos de oxigênio, e o cloro, 2 átomos de cloro, certo? O símbolo do cloro é Cl. Então, esses agregados são formados por 2 átomos de um mesmo elemento químico, por isso nós chamamos de substâncias simples. São formados por átomos de apenas um elemento químico. Já no caso de substâncias compostas, tá? Nós temos representação de mais de um tipo de elemento químico, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio, como é o símbolo da molécula de glicose. O etanol, C2H6O, ou seja, é carbono, hidrogênio e oxigênio, 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O cloreto de sódio, ou também comumente chamado de sal de cozinha, ele é formado de Na, que é o sódio, tá? A representação do elemento sódio, e o Cl aqui, que é o cloro. Tá? Vejam que a letra minúscula está próxima aqui à letra maiúscula, à direita, significa que esse aqui representa um mesmo elemento químico, Cl, cloro, e aqui N e o A é um elemento químico que é o sódio. Lembrando que às vezes nem sempre bate a letra lá com o nome, porque ele vem de uma língua do latim, né, que é, por exemplo, a exemplo do sódio aqui, ele é natrium em latim, a sua origem, ok? Então é só para a gente diferenciar aí substâncias simples e substâncias compostas. E existe também o processo de transformação química que algumas substâncias sofrem. A gente vai ver que existe transformação física, que não sofre alteração na molécula, mas nas transformações químicas, utilizando o modelo de esferas de Dalton, a gente pode perceber o quê? Num processo de eletrólise, onde a molécula de água passa por um processo de descargas elétricas ali, ele decompõe, ele quebra a molécula de água, separando os átomos de hidrogênio e de oxigênio e juntando aqui, porque eles não ficam, para se estabilizar, eles precisam fazer ligações químicas. Então, neste caso, os átomos de hidrogênio, de oxigênio se juntaram e formaram uma molécula de gás oxigênio representado por O2. A molécula de água representada por H2O. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de molécula de água e que sofreu um processo de hidrólise, né, e quebrou a molécula e juntou com outros átomos, nesse caso aqui juntou 2 átomos de oxigênio, formando a molécula O2, o gás oxigênio. E os hidrogênios, que tinham sido separados do oxigênio, entre cada um deles se juntaram, formando 2 moléculas de gás hidrogênio. Tá? Então, olha só a representação aqui dessa equaçãozinha, dessa representação química pelos símbolos, pelas letras. Então aqui, o 2, quando aparece aqui, diz que tem 2 moléculas de água. Cada molécula de água é representada o quê? Por 2 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Tá vendo? Então esse 2 à esquerda aqui, grande, maior aqui, significa que tem 2 moléculas. E aqui, como não só tem uma molécula, não aparece aqui, mas tem 2 átomos de hidrogênio numa mesma molécula de gás oxigênio. 2 átomos de oxigênio formando uma molécula de gás oxigênio. E aqui, 2 átomos de hidrogênio, certo? E eu tenho 2 moléculas, esse 2 aqui significa 2 moléculas
de gás oxigênio, certo? Desculpa, de gás hidrogênio, ok? Então, cada molécula possui 2 átomos aqui, que vocês podem perceber. A gente vai utilizar isso aqui um pouquinho mais adiante. Então, há outros exemplos aqui dessa questão de proporcionalidade na molécula. Nessa proporcionalidade, a gente pode perceber aqui o carbonato de cálcio, que é representado por quem? Por um átomo de cálcio, Ca, certo? Um átomo de carbono, que é esse Czinho aqui, e 3 átomos de oxigênio, formando a molécula carbonato de cálcio, que quando sofre uma reação química se decompõe, formando o óxido de cálcio, certo? O cálcio representado por essa bolinha amarela e o oxigênio representado então por essa bolinha vermelha, formando então o CaO, tá? E o dióxido de carbono aqui, que a gente já viu anteriormente, o átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então quer dizer que antes dessa seta aqui são os seus ingredientes, são os seus reagentes, e depois da seta a gente tem os produtos que são completamente diferentes em termos da molécula anterior, que é o carbonato de cálcio. Essa molécula não é igual a essa, como também essa não é igual a essa. Então, os produtos aqui são diferentes dos reagentes. Sofreu, então, nesse processo, uma reação química. E as proporcionalidades aqui estabelecidas em relação ao número de átomos em cada uma das moléculas. Certo? E aqui demonstra essa característica. Bom, esse tipo de representação é válido para diversas reações químicas e também ajuda a compreender essa conservação de massa nas reações que nós vamos ver mais à frente. A massa inicial é a mesma massa final, a soma da massa final dos produtos aqui depois da reação, certo? Ou seja, os mesmos átomos que tem aqui são os mesmos ali, só que eles estão agregados de forma diferente, eles estão juntos de forma diferente, ok? Então vamos mais adiante um pouquinho. A gente vai entender então a diferença de uma reação química e uma mudança física. Quando você tem partículas de água no estado gasoso, em que ela sofre um resfriamento e passa para o estado líquido, as moléculas continuam a mesma, mesmo que eu passasse também para o estado sólido. Não houve uma reação química porque a molécula de água continua com a mesma representação. H2O, não mudou nada. Então isso aqui não é, se ela passou do estado gasoso para o estado líquido ou para o estado sólido e não sofreu mudança nas moléculas, que é o caso de você pegar e fazer gelo, passar do estado gasoso para formar água, por exemplo, o estado líquido, você não teve alteração química, você teve uma transformação física, a molécula continua a mesma. Agora aqui não. Aqui vocês podem perceber que as moléculas sofreram alterações. Você agora tem aqui 2 moléculas de gás oxigênio e 4 moléculas de gás hidrogênio. Uma molécula, 2, 3, 4 moléculas. H2, 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 aqui O2, O2. Que são então diferentes dessas moléculas. Os átomos são os mesmos, certo? A massa é a mesma. Se você tem aqui, suponhamos, 10 ml, 10 em massa em gramas, quer dizer, aqui também vai ter 10 em massa em grama. Não vai mudar nada aqui em termos de massa, mas as moléculas sofreram uma nova reagregação, um novo rearranjo, e aí literalmente você tem substâncias com propriedades químicas completamente diferentes. Certo? Bom, então essa aqui é uma evidenciação das transformações físicas e químicas, a diferença entre elas. Na física a molécula continua a mesma, na química as moléculas sofrem alterações, mudam as suas relações ali entre os átomos ali, ok? E nas representações das equações químicas, que nós já iniciamos, e como é que funciona essas proporcionalidades para a gente entender na equação. Nós temos aqui uma representação de uma equação química com símbolos e letras, né, da tabela periódica que vocês podem acompanhar. O que significa isso aqui?
a molécula de água, tá? H2O, significa que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá aqui, certo? Se ela sofresse decomposição, né, é claro que nesse processo aqui a gente não está fazendo o balanceamento da equação, a gente vai entender isso num outro vídeo, tá? A reação química formando 2 átomos de hidrogênio e uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Essa seria a representação dessa equação aqui, através do modelo de Dalton, processo de decomposição. Mas vocês podem perceber que não está balanceado, porque aqui você tinha 3 átomos e agora você tem 4 aqui, então isso aqui não está balanceado. No balanceamento da equação, que eu novamente repito, a gente vai ver num outro vídeo as regras de balanceamento da equação, os seus denominados coeficientes de uma equação, a gente vai trabalhar como é que você estabiliza. Nesse caso, a regra, o correto, seguindo a lei de Lavoisier, é que a massa inicial deve ser a mesma massa final. Ou seja, nesse caso, a mesma quantidade de átomos antes da reação tem que ser a mesma quantidade aqui. Não pode haver alteração, porque senão não é aquela frasezinha que eu citei para vocês, se eu não me lembro, em sala de aula, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você não vai desaparecer ou surgir um átomo do nada aqui. Ah, surgiu um átomo de oxigênio aqui do nada, mas cadê? Não tinha antes da reação, não. Vamos aqui fazer o processo de balanceamento da equação. Isso aqui é só uma representação básica para a gente seguir em outro vídeo depois. Então, se você perceber aqui, ó, dentro do balanceamento, você precisa então de quê? De 2 moléculas de água sofrendo um processo de decomposição, formando ali uma molécula, aqui está dizendo que uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Você até resolveu o problema daqui, só que você não resolveu o daqui, porque ele não está proporcional. Aqui tem 4 átomos, aqui só tem 2. Então, qual é o correto aqui nesse caso? É essa última aqui, ó, certo? Você então precisa de 2 moléculas de água, ó, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, aqui cada um numa molécula. E aí você teria, depois de um balanceamento da equação, o quê? 2 moléculas de gás hidrogênio, H2, esse H2 significa uma molécula, e esse 2 aqui quer dizer que está multiplicando essas moléculas. Então eu tenho 2 moléculas de água, certo? 2 moléculas de gás hidrogênio. Ok? E aqui agora correto. Então, a mesma quantidade de átomos que você tem antes dessa reação é a mesma que você tem depois. É uma reação química, porque essa molécula aqui é diferente de qualquer uma dessas outras aqui. Certo? Então, literalmente, são diferentes. Houve reação química. Tá? Só que agora, esta equação aqui, ela está balanceada. Ela está de acordo com aquela lei de Lavoisier, né, que você não cria, não perde, tudo se transforma. Você não criou nenhum átomo, tem que ter ele existentes ali e você só rearranjá-los aqui dentro das moléculas. Então, nessa situação, se você tiver uma situação dessa aqui, para você balancear isso aqui, você tem que agregar esses numerozinhos aqui à esquerda, tá? Maior aqui, multiplicando a quantidade de moléculas e deixando ela balanceada. A mesma quantidade de átomos antes da reação tem que ter a mesma quantidade depois da reação. Certo? Essas aqui e essa aqui estão desbalanceadas. Essa aqui já está completamente balanceada. Ok? Bom final de semana para vocês, boa tarefa para vocês. Até mais. Tchau!